Bom dia, queridos alunos, bom dia, nossos queridos professores. É uma satisfação enorme estar com vocês para mais essa jornada de hoje. E é muito importante a gente estar aqui com vocês. Eu me sinto assim, feliz em estar tendo essa oportunidade de estar com vocês. Nosso bom dia aí para o Orlando, bom dia aí para Valdilene, bom dia, Adileno, bom dia, Elinai, bom dia aí para a turma, né? Para o Guilherme, para a Rayane, para o André, bom dia aí para o Donatas, bom dia, Auriane, bom dia aí a turma de Avelino Lopes, de Bom Jesus, de Brasileira, de Campinas do Piauí, de Capitão Gervaso, de Domingos Mourão, de Esperantina, Gil Bués, Hugo Napoleão, bom dia Iuma, bom dia Isaías Coelho, Jerumenha, bom dia João Costa, bom dia Padre Marcos, bom dia Pedro II, nosso bom dia para Santa Filomena. Enfim, o nosso bom dia a todos vocês e sejam bem-vindos aí para assistir a nossa aula aqui a respeito de projetos pelas ondas do canal Educação e pelo YouTube também. Né? E vamos que vamos. Vamos fazer aqui uma revisão, né? Pegar os principais tópicos aqui que a gente viu no primeiro semestre e vamos fazer uma revisãozinha rápida aí para a gente. Né? Então, vamos lá pegar aqui os principais tópicos aqui. O nosso objeto é fazer uma revisão dos tópicos básicos e também consolidar esses conhecimentos, né? Então nós vamos fazer uma reflexão sobre esses conteúdos que foram dialogados antes das férias e vamos solidificar esses conhecimentos, tá? Então, vamos que vamos, né? Veja só, o que a gente estudou já no primeiro semestre? Nós vimos muita coisa, né? Muita coisa, né? Nós vimos aí o que é projeto, conhecimento científico, importância da educação profissional, vimos indicadores econômicos, educação ambiental, impactos, indicadores socioeconômicos, vimos aí a vocação econômica do Piauí e alguns municípios, vimos alguns tópicos de gestão pública, vimos também tópicos de cultura em relação com a economia, vimos empregabilidade, vimos impacto da Covid também, vimos o tripé da sustentabilidade e vimos também turismo regional como oportunidade de negócio. E o que está programado para esse semestre agora? Né? Nós vamos trabalhar com vocês agora. Primeiramente, vamos fazer uma breve revisão. Nós vamos conhecer um pouco aí sobre agronegócio. Vamos também conhecer um pouquinho aí sobre empresas familiares e sua contribuição para a economia local. Vamos ver impactos da tecnologia na comunicação pessoal e organizacional. Vamos ver alguns fundamentos da atuação profissional. E vamos depois, no final, fazer aí uma revisão. Mas tem um tópico aqui que é muito importante que vocês precisam saber, que é exatamente esse item 7 aqui. Esse item 7 está relacionado a uma apresentação de um projeto final. Então, é muito importante, eu trouxe esse tema agora como revisão, para que a gente possa, vocês possam já avançar nesse conhecimento desses tópicos, tá? Ok? Então, pessoal, vamos que vamos? Vamos conhecer um pouco mais a respeito do que a gente viu aí da revisão. Olha só para que vocês possam ter uma ideia, né? Talvez vocês possam dizer, professor, está muito acelerado e tal. É mais uma revisão, tá? Para vocês verem. E aproveitem bastante para tirar dúvidas, né? Usem bastante o chat, perguntem bastante, tá? Não deixem dúvidas para depois, porque deixar para amanhã a coisa pode ficar mais complicada para vocês, tá bom? Então, vamos lá, né? O que é projeto? Primeiro assim, ilustrando para vocês aí alguns desafios que temos em relação a projetos, né? Que são projetos de grandes obras, de eventos, a Copa do Mundo, eventos de Copa do Mundo, casamento, melhoria de processos, né? O nosso projeto, vocês têm uma disciplina chamada Projeto de Vida também, né? Tem o Projeto de Vida e tem aí alguns desafios, né? Que a gente colocou para vocês aí, apenas aí uma amostra do que são alguns desafios. E os novos desafios vão estar sempre ocorrendo porque a sociedade vem aí evoluindo, vem se desenvolvendo, modificando, e isso vai surgir novos desafios a serem enfrentados. E aí deixa a pergunta para vocês assim, qual
qual é o seu desafio? Qual é o seu desafio? Olha aí, Rock in Rio, Cachoeira Porteira, casamento comunitário, Copa do Mundo, projeto de vida, melhoria de processos, tudo isso aí, pessoal, tá relacionado a projeto. Buscando inovações e coisas novas. Solução de problemas também. Bom dia, Graciana aí de João Costa. Qual é o desafio de vocês? Vocês têm ideia de estar vivenciando ou vivenciado algum projeto? Vamos lá no chat. Tem sim ou não? Claro que sim, né, pessoal? Vocês têm um grande desafio aí pela frente, que é o quê? Hoje, o desafio de vocês é o quê? É o curso, né? É o grande projeto que vocês têm, que um tempo passado... professor, mas eu não fiz projeto para isso não. Mas no momento, vocês podem ter pensado que não, mas fizeram assim, mesmo que foi assim, de maneira bastante superficial, bastante rápida, sem descrições e tudo mais, mas fizeram aí um projeto. E estão participando de um projeto, que é o curso que vocês estão fazendo. É um projeto, porque ele teve como característica, ele é sempre o quê? Para vocês... É diferente, porque vocês são únicos e tem uma data de início e tem uma data de fim. E envolve recursos também. Professor, mas esse curso está sendo pelo canal Educação aí e é gratuito para nós. Mas tem recurso sim, não tem? Você não gasta tempo? Tempo também é recurso, pessoal. Então vocês têm também, estar fazendo investimentos aí, todos os dias indo para a aula, dedicando, né, bastante. Então, estão pegando coisas novas. Então, vocês estão participando diretamente de um projeto. Um cenário que a gente tem aí para vocês, colocando aí. Nós estamos aí vivenciando num período de grandes mudanças que está acontecendo. O tempo todo está acontecendo. Novos desafios e novas oportunidades estão acontecendo. Olha, vocês fazendo o curso, vocês estão tendo o desafio de fazer o curso e novas oportunidades porque vão estar aprendendo coisas que depois vão gerar oportunidades de trabalho para vocês, né? E as empresas também não é diferente, porque, vamos dizer, para que uma empresa continue sobrevivendo ou se destacando no mercado, ela precisa estar o tempo todo se reinventando, né? Para que elas se tornem cada vez mais produtivas, mais competitivas também. E essas organizações, essas empresas sempre proporcionam as mudanças por meio de projetos. E aí nós podemos dizer que projeto está sempre ligado como um veículo de mudança. E a motivação para desenvolver um projeto, ela proporciona um engajamento das pessoas, né? Principalmente nos projetos, buscando soluções criativas, soluções de problemas, desafios, tanto pessoais como das próprias organizações, né? E isso está ligado ao investimento de energia física, mental, para que vocês possam solucionar essas questões. Lembrando para vocês que quando nós falarmos sobre problema pode ser um problema, como também pode ser uma mudança ou uma inovação, ou uma melhoria nos processos ou nos produtos. Trouxe para vocês aqui um comparativo, assim, para vocês introduzirem, porque, veja só, para vocês aprenderem a diferenciar o que é rotina, essa rotina aqui, pessoal, vamos entender essa rotina aqui como uma produção, ou outros chamam de operação, que é o processo dia a dia que acontece nas organizações, e essa rotina está ligada a atividades altamente repetitivas, padronizadas, num ambiente estável com a natureza hierárquica. Isso aqui, pessoal, a rotina é berço da engenharia. A engenharia está muito ligada a
rotina, são as referências iniciais aí que nós temos, é Taylor, Ford, Schwartz, Fayol, mais, né? Mas as mudanças vêm acontecendo e passa por um período de transição em que, lá no tempo de Ford, que se falava de padronizações, que foram os grandes colaboradores aí da indústria, né? E ele tinha lá umas frases, né, que dizia, né, que o carro poderia ser de qualquer cor desde que fosse preto, mas a sociedade vem mudando e esse período de transição começa a aparecer algumas customizações e os mixes de produtos. Então, a partir daí, desse período de transição, os carros começaram a ter cores diferentes e hoje, mais ainda, carros mais personalizados. E já numa fase de inovação, nós temos que essa fase de inovação está mais ligada a projeto, que é temporário, e trata-se de produtos ou serviços únicos. Professor, mas esse curso nosso não é único, ele aconteceu já o ano passado, ele aconteceu. Ora, se não é único, você é único. Só existe um Cairo, só existe um Orlando Carvalho, só existe um Dioleno, só existe uma Valdilene. Não existe outros. Então você está fazendo um curso nesse período agora de 2022 e vai estender um pouco para 2023 também. Mas esse é um período, por isso tem essa caracterização única. E também tem um ambiente de incerteza. Eu estou fazendo o curso de serviço jurídico, mas será que o serviço jurídico daqui 10 anos vai ser? Então tem essa incerteza, mas também tem uma integração de esforços bastante grande, que nós temos aqui os nossos a equipe técnica que cuida aí do IPTV, a turma que cuida também dos canais pelo YouTube, tem vocês professores aí nas salas de aula, tem vocês alunos, e isso estamos todos nós integrados em esforços para buscar uma inovação. Então, partimos aí de uma situação de rotina e inovação. Professor, mas isso aí... Não, a produção e operação vai continuar acontecendo. Você desenvolve um projeto, mas esse projeto depois ele passa para ser o quê? Para a produção e operação. Professor, como assim? Olha, imagine só que você está num projeto para construir uma ponte. Então esse projeto, essa construção dessa ponte, ela tem uma data aí para iniciar, tem um período para iniciar e um período para terminar. A partir do momento em que termina de construir a ponte, ela passa a ser para ser utilizada como rotina ou produção ou operação, que vai ser o quê? As pessoas vão poder trafegar com os seus veículos ali, fazendo a travessia pela ponte, utilizando. E aí já passou a ser rotina, passar, ir e voltar, passando pela ponte, já é rotina. Mas a construção da ponte foi um projeto. E assim vai. Uma hidrelétrica também. E assim, que nós vimos aí esses grandes desafios e compreendemos aí um pouco, uma ideia de projeto, vamos conhecer um pouco mais a respeito de projeto. E o que é projeto? Uma definição para vocês para projeto. Nós podemos dizer que projeto é uma organização de pessoas dedicadas que objetivam ou visam alcançar um propósito, um objetivo específico, e envolve gastos, ações únicas, empreendidas com alto risco e que tem que ser completado em uma determinada data certa e utiliza um montante de recursos, dinheiro, para atender uma expectativa de desempenho. No mínimo, um projeto, pessoal, tem que ter um objetivo bem definido. Isso é básico, né? Projeto tem que ter um objetivo bem definido. E outra característica importante é que ele tem que ter recursos suficientes. Não adianta iniciar um projeto se você não tem recursos.
Bom dia, Maria Clara. Clara Vieira. Bom dia aí para nossos amigos aí, Lúcio, Tiago, Jussiele, né? Ora, né? E nossa professora Olívia também. Opa, Olívia. Bom dia para você também, Olívia. Olha aí, Olívia. Agita essa turma no chat aí também. Vamos botar aí bastante para mexer bastante com isso. E a Clara é a nossa representante aí do chat, colocando aí as posições. Bom, podemos resumir, pessoal, que projeto é um esforço para tornar algo real. A partir de ideia, né? Projeto tem que ter planejamento? Claro, mano. Claro que tem que ter um planejamento, sim. E nós vamos ver aqui até como é que fazer isso, tá? Exatamente isso. Vocês vão ter que desenvolver um trabalho para poder apresentar esse trabalho lá no final, lá em setembro, né? Pessoal, eu trouxe aqui do lado para vocês duas referências bibliográficas, tá? Que é o Guia PMBOK, e também aqui um manual de gerenciamento de projetos, né, do setor público, tá? No Guia PMBOK é um resumo de experiências, né, colocações de experiências de gestores de projetos mundo afora, tá? O PMI publica, né, a cada 2, 3 anos aí, novas versões e atualizações. Então nós estamos aí na 6ª edição do Guia PMBOK, que coloca as experiências e os questionamentos mais importantes dos gestores de projetos mundo afora, tá? Não é só do Brasil. E é interessante, né? Quem vai atuar nessa área de projeto tem o guia de PMBOK. Alguns exemplos de projetos que podem ser desenvolvidos, né? Vocês podem pensar que pode acontecer. Construção ou reforma de um prédio. Professor, mas a reforma... Ora, a reforma ela vai acontecer o quê? Na reforma aí da casa de vocês, que pode ser uma reforma do quarto, da sala ou da cozinha, ela é única e tem um tempo certo para acontecer. O desenvolvimento de alguns sistemas de informação, também, a tecnologia da informação e comunicação, implantação de políticas públicas também pode ser projeto. Melhoria de processos de trabalho também, né? Como você trabalhar. Criação de uma nova área dentro de uma organização também é considerado um projeto. Lançamento de novo produto ou serviço também. Tá? E elaboração de um plano de capacitação também pode ser um projeto. E vocês estão dentro desse aqui, ó. Vocês fazem parte desse projeto aqui, ó. Elaboração de um plano de capacitação, que é exatamente o curso que vocês estão fazendo. Foi um plano de capacitação, ou seja, de formação para vocês, né? É um projeto que vocês estão vivenciando. E esse projeto também está ligado a uma política, né, pública também. Política pública o quê? Proporcionar uma melhoria da qualidade, né, de educação e de vida para as pessoas, e vocês estão inseridos dentro aí de um projeto de política pública e capacitação. Mas vamos dar uma pausa nessa parte do projeto e vamos conhecer um pouco sobre ciência, conhecimento científico e técnicas de pesquisa. Professor, mas é só esse projeto? Não, peraí, que nós vamos falar mais um pouquinho mais para frente. Vamos conhecer agora um pouco mais a respeito dessa parte de ciência, para que a gente possa depois retornar dentro do projeto, tá? Ok? Então, vamos aqui conhecendo um pouco mais. Para a gente pensar em ciência, pessoal, a gente tem que pensar o que é, né? O que eu quero fazer, onde é que eu quero fazer, por que eu quero fazer, como eu quero fazer, para quem que eu vou fazer e de que forma eu vou fazer. Pessoal, essas perguntas aqui, elas vivem constantemente na cabeça do cientista, né? O que é? É a pergunta que move o mundo, né? Onde eu vou fazer a minha pesquisa? De que forma que eu vou fazer a minha pesquisa? Por que é que eu vou fazer? Como é que eu vou fazer? E para quem eu vou estar
desenvolvendo essa pesquisa. Tirem um print dessa tela. Tirem um print dessa tela e veja assim, pessoal. O cientista, ele tem que estar sempre com essas 6 perguntinhas. Tem outras? Tem. Mas essas 6 aí está presente. Professor, mas eu estou fazendo serviço jurídico. Pergunto para vocês o seguinte. Essas 6 perguntas comportam para vocês no trabalho, na área de técnico de serviço jurídico? Elas comportam? Imagine que você aqui é um técnico. Nós falamos como cientista, né? Aqui, eu imagino assim que agora você é o técnico em serviço jurídico. Essas perguntas também são válidas para você como técnico de serviço jurídico? Vamos tirar prova. Você é um técnico de serviço jurídico, né? O que é? Eu sou um técnico de serviço jurídico. O que é? O que é um processo aqui trabalhista? O quê? Então eu estou pensando aqui num processo trabalhista. Onde? Aqui em Jerumenha, em Padre Marcos. Por que é que está acontecendo esse processo? Porque tem uma divergência aí entre o empregado e o empregador. Para quem é? Então, estou desenvolvendo um serviço de técnico de serviço jurídico a respeito desse processo. Para quem é? Eu trabalho por advogado de defesa. De quem? Do empregado ou do empregador? Então você tem que responder essa pergunta, né? De que forma você vai fazer? Não, eu tenho que preparar toda a petição e tal. E como eu vou fazer? Eu vou utilizar isso, todas as informações. Então, comporta também para um técnico, né? Pensamento científico, pessoal. Pensamento científico está rodeado de perguntas. Está rodeado de perguntas. E podemos também dizer que o conhecimento científico, a gente pode até, é uma classificação mais didática, mas é importante vocês saberem que nós temos o conhecimento científico popular, que ele é valorativo, reflexivo, é assimétrico, variável, flexível e incerto. Inexato. Já o conhecimento filosófico também é valorativo, racional, sistemático, não verificável, infalível e exato. O pensamento filosófico. Já o conhecimento religioso, ele é valorativo, inspiracional, sistemático, não verificável, infalível e exato. Eu creio e pronto, acabou. Eu não tenho como. E agora vamos falar um pouco sobre o conhecimento científico. O conhecimento científico já é real, é contingente, sistemático, verificável, falível e aproximadamente exato. Então vamos dedicar um pouquinho mais a respeito desse conhecimento científico, para a gente entender, compreender um pouco mais, porque nós estamos falando de ciência e nós não estamos nos campos filosóficos, nem nos campos religiosos de estudo. O conhecimento científico ele é real porque lida com ocorrências e fatos. É contingente porque utiliza a experimentação e não apenas a razão, como ocorre no pensamento filosófico. É sistemático porque ele tem um ordenamento lógico de processar. É verificável porque eu tenho hipóteses e posso comprovar se elas são verdadeiras ou não. É falível porque não é definitivo.
O pensamento, as coisas que foram desenvolvidas há um tempo atrás, hoje, né, já são diferentes. Então, por isso, a ciência ela vai evoluindo e a cada vez mais que adquirimos conhecimento, mais ela vai se desenvolvendo. Por isso, o que era ontem pode não ser verdade hoje. É aproximadamente exato, porque pode passar por reformulações do seu acervo de conhecimento. O pensamento que se tinha a respeito de determinada coisa num tempo passado, à medida que foram incluindo novos conhecimentos, novas descobertas, foram acumulando novos conhecimentos. Então, ele não é exato, ele pode ter alterações futuras. Alguns conceitos de ciência. Olha aí, alguns conceitos de ciência. Acumulação de conhecimentos sistemático. Atividade que propõe a demonstrar a verdade dos fatos experimentais e suas aplicações práticas. Caracteriza por um conhecimento racional, sistemático, exato, verificável e, por conseguinte, ser também falível. É um conhecimento certo do real pelas suas causas. Conhecimento sistemático dos fenômenos da natureza e das leis que regem. E é obtido pela investigação e pelo raciocínio e pela experimentação intensiva. Conjunto de enunciados lógica e dedutivos justificados por seus enunciados. Conjunto orgânico de conclusões certas e gerais, metodicamente demonstradas e relacionadas com o objeto do conhecimento. Corpo de conhecimento consistindo de percepções, experiências, fatos certos e seguros. São estudos de problemas solúveis mediante método científico. E uma forma sistematicamente organizada do pensamento objetivo. Pessoal, tudo isso aí, vocês já participam, desses conhecimentos ao fazer o ensino fundamental e o ensino médio. Lá tem muita coisa, que vocês podem ver lá, Vocês viram lá, começaram a estudar lá no ensino fundamental, alguma coisa relacionada às ciências, depois já foram aprofundando pela física, pela química, pela biologia, também na área da social, também, na geografia, história, filosofia, e aqui também agora no curso técnico vocês também estão começando a ter conhecimentos, que foram desenvolvidos pela ciência ao longo do tempo. Continuando com alguns conceitos, agora já, elaborado por alguns autores aí, conceito de ciência de Anderegg, que foi citado lá por Marconi e Lakatos. Ciência é um conjunto de conhecimentos racionais, certo ou provável, obtido metodicamente sistematizados e verificáveis que fazem referência a objetos de mesma natureza. Esse aqui está um conceito desses autores. Aí agora o conceito também de Trujillo, também citado por Marconi e Lakatos. Assim entendemos por ciência uma sistematização de conhecimentos e um conjunto de preposições logicamente correlacionadas sobre o comportamento de certos fenômenos que se deseja estudar. A ciência é todo o conjunto de atitudes e atividades racionais dirigidas ao sistemático conhecimento com objetivo limitado, capaz de ser submetido à verificação. Vamos ver também agora o seguinte, podemos fazer classificação da ciência, não podemos? Comte fez uma classificação da ciência e colocou lá,
matemática, astronomia, física, química, biologia, sociologia e moral. Tá? Esse aí é a classificação de Cotter. Já de Bung, ele dividiu em formal e factual. Dentro da formal, colocou a lógica e a matemática. E na factual, ele colocou as ciências da natureza e a cultura. Dentro da ciência da natureza, colocou física, química, biologia, psicologia. Tá? Cultura, colocou psicologia, psicologia social, sociologia, economia, ciências políticas, história, material, história das ideias e por aí vai. Né? Marconi e Lakatos também colocou, né, duas classificações. Tá? Formais e lógica. Dentro da formal ele colocou a lógica e a matemática, continua a mesma ideia. E também separou agora já as factuais em naturais e sociais. Vocês que já estão fazendo Enem, né? Já vê que tem as opções lá de fazer, né? Ciências da natureza, ciências sociais, não tem? Isso. Provavelmente os cursos que vocês estão optando vai estar nesses campos aqui. Vamos ver algumas características, né, das ciências factuais, do conhecimento científico. Racionalidade. Né? Veja só, utiliza a razão, raciocínio e conceitos. É objetiva, é objetividade, concorda com o objetivo, é reproduzível, é factual, parte de fatos e é voltada a esses fatos. Transcende os fatos, leva o conhecimento além dos fatos estudados. Ô professor, como é que é isso aí? Você estuda uma amostra, depois você transcende para uma população. Tá? Nós estamos no período eleitoral, né? E aí vocês têm as pesquisas eleitorais, parte, né, de uma informação de um grupo de pessoas, e aí é extrapolado para que toda a população, vamos dizer, quando eles fazem aquelas pesquisas lá, eles pegam uma amostra, né? São tantas pessoas que tal, né? Tem uma dimensão, estatisticamente tem uma dimensão de qual é o tamanho dessa amostra, né? E tem uma técnica toda para fazer. E aí lá vão perguntam, né, as pessoas qual é a tua intenção de voto. Eu voto no fulano, eu voto no Beltrano e tal, né? E aí sai lá aquela população que foi, aquela amostra que foi feita, e aí se extrapola que a tendência para candidato tal ou candidato A ou B, né, é analiticamente analitizada, né? Que depois, que todo é composto em partes. Então, o estudo é feito o quê? Em partes. Tá? Não é feito no todo. Fazer uma pesquisa no todo é complicado. Então, delimita os espaços, né? Tem clareza e precisão. A comunicabilidade também é outra característica, né, que é transmitido para toda a humanidade. Uma vez que se tem a informação transmitida, é verificável, porque é aceito e válido por passar por provas experimentais. Tivemos aí no período da pandemia, né, as vacinas que foram desenvolvidas, elas passaram por provas experimentais. A Terra pode dizer assim, não, é boa, tá, vamos fazer. É sistematicamente que ele tem, logicamente organizado, é carente de investigação metódica, porque é planejado, segue do conhecido para o desconhecido. É acumulativo, porque uma vez que eu aprendo certas coisas, tenho certo conhecimento, eu utilizo esse conhecimento para avançar um pouco mais. Tá? É falível, porque não é definitivo. Não é definitivo, nem absoluto, porque uma vez que eu desenvolvi alguma coisa, eu posso melhorar ele. Então, por isso, tem a generalidade, porque parte de questões específicas para um todo, procurando uniformidade. Aí outra, novamente, o exemplo das pesquisas eleitorais, que são extrapoladas a partir de uma amostra. A explicabilidade, né, que tem a finalidade de explicar fatos em termos de leis, né? É preditivo, que é previsível,
aberto, não tem barreiras, nem limite, nem dogmas de imposição. Veja que aí quando estava se desenvolvendo a vacina do Covid, aí o mundo todo, cientistas do mundo todo estavam fazendo as suas pesquisas e publicando. Então você pegava, as pessoas podem pegar as suas publicações, mundo afora. E utilidade, né? A experimentação confere conhecimento adequado nas coisas. Mas, para que a gente possa conhecer um pouco mais qual é a característica, nós temos aí o espírito científico. Pessoal, o espírito científico é aquele espírito, a pessoa que tem aquele espírito crítico. Ele analisa, ele questiona, ele faz exames. Tem um espírito de confiança, é entusiasmo, é equilíbrio entre ceticismo e docilidade ingênua. Não parte dessa ingenuidade. Busca evidências, não se contenta se ele busca evidência mesmo. Eu quero saber a verdade, ter provas. Tem o espírito analítico, porque, vamos dizer, só temos aí a filosofia, uma síntese, a ciência faz análise. Nós fazemos análises, Analisamos dados e informações. Tem um espírito positivo, é apegado à objetividade. É um espírito criativo também, que elabora hipótese em busca de soluções. Então, se eu tenho alguma coisa que está funcionando bem, mas eu acho que pode melhorar. Então, você elabora uma ideia de como pode melhorar. Ou então, imagina como é que pode ser um produto que não exista, um serviço que não exista ainda, e partir para elaborar essas hipóteses para buscar soluções. E é indagador. Tem um espírito indagador. É a ciência como um caminho de evolução. É possível? É possível. Temos que podemos avançar um pouco mais. Imagina, lá no tempo de Cabral, fazer uma viagem da Europa para as Américas, é uma coisa assim, Imagine agora, fazer uma viagem interplanetária. Mas isso aí você está buscando, os cientistas estão buscando formas para isso. Mas também precisamos fazer uma diferenciação didática aqui para vocês entre ciência pura e ciência aplicada. Antes disso, assim, vamos fazer aqui uma colocação antes de a gente colocar essas duas ciências. Imagina o seguinte, vamos pensar aí na agropecuária. Vamos pensar na agropecuária. Vamos pensar, por exemplo, na questão dos animais. Vamos botar aqui, questão de animais. Veja só. Para que eu consiga ter melhorar os processos produtivos, eu preciso conhecer o que é a fisiologia dos animais. Não preciso? Preciso. Eu preciso também saber, quais são os nutrientes. Não preciso? Preciso. Quais são os nutrientes que são importantes para melhorar a fisiologia dos animais e tudo mais? Preciso? Bom, então faço pesquisa básica para conhecer a fisiologia do animal, a composição dos nutrientes, quais são os nutrientes que são consumidos. Isso aqui, nós estamos falando de uma ciência pura. Do outro lado, dentro dessa agropecuária, eu preciso alimentar esses animais, não preciso? Então, para fazer a alimentação desses animais, eu preciso desses conhecimentos aqui. Preciso desses conhecimentos para que eu possa desenvolver uma ração. Então, veja só. Precisamos ter conhecimentos de ciência aplicada, pura, ou ciência de base, para que eu possa desenvolver uma ciência aplicada. Não é possível desenvolver uma ração se eu não tiver conhecimento de fisiologia, de nutrientes, de química.
Não tem impossível. Como é que eu vou desenvolver essa alimentação? Então, essa é uma diferenciação básica para vocês. Mas vamos ver isso aqui, pessoal, de forma diferente. Escrito bem para vocês. Aqui. No Brasil, uma forte tendência, pessoal, a valorizar muito a ciência aplicada e não a ciência pura. Né? Definições, né, conforme aí Lorinsky, né, colocou aí uma definição. Ciência básica é a que trata de aspectos gerais e fundamentais da realidade, produzida sem preocupação de suas aplicações a curto prazo. A designação de ciência pura é muitas vezes utilizada como seu sinônimo, no sentido de que é a investigação feita sem qualquer preocupação com a aplicação. Então, pessoal, aqui é o conhecer mesmo. Tá? Por isso a gente falou, conhecer a fisiologia, conhecer os nutrientes. Né? Já aplicada, ela é produzida com a intenção de aplicar seus resultados a objetivos práticos, ou seja, na técnica. Para fazer isso, a ciência aplicada utiliza conhecimentos da ciência básica. Lembra lá? Ciência aplicada, produzir um tipo de ração, né? Fazer pesquisa, qual é o tipo de ração melhor para galinha, para carneiro, para boi, para... Eu preciso o quê? De ter conhecimento lá da fisiologia do boi, do cachorro, do gato, da galinha. Não preciso. Preciso saber quais são os nutrientes que são importantes lá. E foi feito lá na pesquisa básica. E aqui vai para a pesquisa. O Brasil tem uma forte tendência, pessoal, a valorizar muito a ciência aplicada. Mas é importante ter desenvolvimento das duas, tá? E método científico. Vamos ver aqui alguns métodos, né? Alguns conceitos de método científico. Tá? Método é um caminho para se chegar a um determinado resultado, ainda que esse caminho não tenha sido fixado de antemão, de modo referido e deliberado. Então, quer dizer, Heisenberg colocou, né, que é um caminho que chega a um determinado resultado. A Croft colocou também que método é uma forma de selecionar técnicas, forma de avaliar alternativas para a ação científica. Assim, enquanto as técnicas utilizadas para os cientistas são frutos dessas decisões, o modo pelo qual tais decisões são tomadas depende de suas regras de decisão. Então, métodos são técnicas, são regras de escolha. Técnicas são as próprias escolhas. Também aí a Croft, junto com o Heisenberg. Já outro autor aqui, Trujillo. Método é a forma de proceder ao longo do caminho. Na ciência, os métodos constituem os instrumentos básicos que ordenam de início o pensamento em sistemas, traçam de modo ordenado a forma de proceder do cientista ao longo do percurso para alcançar seu objetivo. Ok? Outro conceito de método, né? Mas vamos avançar um pouquinho mais aqui, né? Sobre o conceito, né? Aí Jules Verne também colocou aqui. Método é a ordem que se deve impor aos diferentes processos necessários para atingir um fim dado. É o caminho a seguir para chegar à verdade nas ciências. Muito bom. Então vamos colocar agora essa aqui do Nerds também. Né? Método é um conjunto coerente de procedimentos racionais ou práticos racionais que orientam o pensamento para serem alcançados conhecimentos válidos. Então, pessoal, esse aqui já está bem amplo, né? Também aí citado por Lacasse. Né? Temos outros métodos também, outras definições? Temos aí, né? Método, procedimento irregular, né? Explícito e plausível para ser repetido, para se conseguir alguma coisa, seja material ou conceitual. Método científico é um conjunto de procedimentos por intermédio dos quais se propõem os problemas científicos, né? E colocam à prova as hipóteses científicas. Também
Outra forma, né? Nós temos aí vários deles. No fundo, pessoal, todos eles estão colocando, né, de forma diferente, tá? Está sempre colocando ali um caminho, que é um procedimento, que tem um objetivo a ser alcançado, tá? Sempre vai estar nesse. Vamos ver um pouquinho de história do método aí, né? Teve alguns, né, camarada aí, né, ao longo da história, né? Galileu Galilei colocou que o método, né, seria, né, história do método, né, uma observação, uma análise, uma indução, uma verificação, uma generalização e confirmação. Isso aqui, Galileu, né? Lá em 1500, né? Francis Bacon, da Inglaterra, também lá em 1500, 1600. Experimentação, formulação de hipóteses, repetição, testagem das hipóteses e formulação de generalizações e leis. Descartes também, lá no 1500 também. Evidências, análise, síntese e enumeração. E atualmente, nós temos já agora um conceito mais atual, né, que é uma identificação de um problema. Aqui, vamos destacar novamente aqui, que esse problema, ele pode ser realmente uma falha ou erro, tá? Mas esse problema também pode ser uma proposta de melhoria, tá? Melhoria do método, do procedimento, mas também pode ser uma inovação. Uma inovação aqui, pessoal, no sentido de ser uma coisa com ruptura, né? Que não é uma coisa que não existia e passa a existir. Então, para nós da ciência atualmente, nós, quando falarmos de problema, nós estamos falando de uma possibilidade de ter um problema, um erro, uma falha, ou uma situação que não está adequada. Ou então, eu tenho tudo funcionando, mas eu quero melhorar ainda mais. E aí eu vou definir meu problema. Qual é? O que eu quero melhorar? Ou então, eu quero uma coisa totalmente nova. Vou afirmar para vocês o seguinte, olha. Os dois primeiros aqui, a falha e a melhoria, vão ser mais comuns. Agora já a inovação, aquela ruptura, ela já é um pouquinho mais, mais restrita, mais demorada, né? Por exemplo, quantos anos demorou para o homem descobrir a lâmpada elétrica? Demorou muito tempo. E aí eu pergunto para vocês, depois que descobriram a lâmpada elétrica, né, até chegar a lâmpada elétrica foi milênios, né? Milênios. Mas depois que descobriu a lâmpada elétrica, para passar para a lâmpada fria e a lâmpada de LED, que foram as melhorias, foi o quê? Um vapt-vupt, né? Foi rapidinho, não foi? Bem rapidinho mesmo para acontecer isso. Mas no método científico nós temos aí agora com a formulação de problemas. Aí eu preciso formular, ter precisão de como é que eu vou formular esse nosso problema mesmo. Mas a respeito desse nosso problema, nós podemos ter também que analisar o seguinte, né? O que já se tem de conhecimento a respeito desse problema? E aí, pessoal, são as referências bibliográficas, né? São as referências bibliográficas, né? Qual é o conhecimento que já se tem? E também pensamos aqui com as nossas hipóteses, qual é a tentativa nossa de solução? E quais são as novas ideias que podemos ter, né? Quais são as novas ideias que nos traz para definir esse problema? E qual é a solução? Vamos obter a solução para aquelas... Pessoal, obter a solução aqui, no caso aqui, não é só a respeito das falhas, mas qual é a solução para que eu tenha, para que eu possa melhorar o meu processo? Ou qual é a solução que eu estou me propondo para que eu consiga desenvolver um novo produto ou serviço?
E aí, do campo das ideias, nós partimos para fazer uma investigação do que nós colocamos como solução proposta. Então, partimos para a investigação e depois nós vamos comprovar, fazer uma prova dessa solução. E a partir do momento que eu faço essas provas, se houver necessidade, eu vou fazer correções das nossas hipóteses, ou teorias, ou procedimentos dados. Então, temos aí uma sequência desse conceito atual de método científico. Então, guardem bem esse conceito, porque ele é muito importante para vocês. Então, vamos definir agora, dentro dos métodos científicos, nós temos dois métodos básicos aí, né? O método indutivo e o método dedutivo. O método indutivo, pessoal, é aquele que nós partimos de uma situação específica, para generalizar o conhecimento. Como é que funciona esse método indutivo? Vamos imaginar o seguinte, olha. Eu penso que um corvo é negro. Premissa número 1. Eu olho o segundo corvo e vejo o corvo 2 também é preto. Premissa número 2. E eu olho o terceiro corvo e o terceiro corvo é preto também. Premissa número 3. Logo, um raciocínio lógico, eu posso dizer, logo, todo corvo é preto, porque eu não tive nenhum corvo que não foi preto. Então, eu estou partindo de situações particulares a respeito lá do corvo ou de qualquer outro. E o método dedutivo, nós partimos de uma situação geral para ter conclusões específicas. Como é que funciona isso? Imagina o seguinte. Todo homem é mortal. Ou seja, todo homem, então, é todo ser humano, né? Então, é uma coisa bem geral, né? Aí, essa é a premissa número 1. Aí eu identifico que Pedro é um homem. Uma premissa específica. Então, se todo homem é mortal e Pedro é homem, logo eu posso dizer também que Pedro é mortal. É uma conclusão particular. Perceberam a diferença? A pesquisa eleitoral, ela passa desse método indutivo aqui. Fulano, João vota em fulano, Pedro vota em Beltrano. Então, logo, todos os votantes vão votar mais no fulano de tal. E é assim. E é claro que tem alguns conceitos aí probabilísticos no meio, algumas técnicas para fazer essa análise. Mas a lógica é essa mesma aí, tá? Partindo de uma situação mais geral para uma situação mais específica, eu tenho um método dedutivo. Eu vou deduzir a partir de uma situação geral para uma situação específica. E com o método dedutivo, eu parto de uma situação específica para uma situação geral. Tá? Temos outros métodos? Temos. Método hipotético dedutivo. Mas não foge, está dentro do dedutivo, apresentado lá pelo austríaco, Popper, que passou por algumas alterações, e segue algumas etapas, que são a expectativa ou conhecimento prévio. A partir de um conhecimento prévio, eu elaboro o meu problema, faço as minhas conjecturas ou soluções propostas e vejo um falseamento para ver se é falso ou verdadeiro. Tá? Já no método dialético, que foi muito utilizado por Engel no período lá ainda da Revolução Industrial, surgiu lá na Grécia, antes de Cristo, é o diálogo, a contraposição de ideias. São as argumentação, muito utilizada pelos filósofos, e também no meio político, tá, pessoal? Essa questão das argumentações aí entra muito nas discussões políticas, esse método dialético.
Algumas definições de pesquisa. Pesquisa é um procedimento racional e sistemático que tem como objetivo proporcionar respostas aos problemas que são propostos. Pesquisa científica é a realização concreta de uma investigação planejada, desenvolvida e rígida de acordo com as normas, metodologias consagradas pela ciência. É um método de abordagem de um problema e estudo que caracteriza aspectos científicos de uma pesquisa. Também aí, né? Tanto aí, posicionamento de Gil e de Ruiz. As qualidades de um pesquisador. Vamos ver algumas qualidades aí, né? Colocadas aí pelo pesquisador aí, Gil, né? Mas, seguinte, pessoal, esse assunto nós vamos deixar para a próxima aula das qualidades dos investigadores, dos cientistas aí, tá bom? Um abraço e até a próxima.